Olá, esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos sobre pequenos projetos utilizando Python, ok? Esses vídeos eles têm como objetivo incentivar a programação em Python, mostrar as facilidades de se programar em Python com pequenos projetos. Eu não vou introduzir esse vídeo falando sobre conceitos de linguagens de programação, nem de conceitos básicos em Python. Acredite-se que para esse vídeo é necessário que você conheça um pouco de Python. Mas, se não conhecer, à medida que eu for desenvolvendo os códigos, é possível que você vá aprendendo. Ok? Então vamos começar aqui. Eu vou, nesse vídeo especificamente, construir um projeto de um pequeno relógio digital, né? Em Python, essa tarefa é super fácil. Em outras linguagens, existe um pouco de burocracia. Primeira coisa que vocês devem saber é que eu estou utilizando a plataforma GNU Linux, e se você estiver utilizando o Windows, pode ser que alguns procedimentos sejam um pouco diferentes, mas somente um pouco, ok? Então eu vou começar chamando o meu editor de texto Gedit, certo? E no Gedit eu vou começar a criar um arquivo fonte para o meu pequeno projeto. Quando estamos trabalhando com a plataforma GNU Linux, é necessário que você coloque um comando para o Unix, identificando onde se encontra o seu interpretador Python. No nosso caso, nós teremos o cr bin env e o interpretador Python, tá ok? Você vai notar que as palavras não mudaram de cor, certo? Mesmo isso sendo um código válido. Não mudaram de cor ainda, porque o meu documento não está salvo. Se eu salvar meu documento, que eu pretendo salvar em documentos, Python Project, e o nosso primeiro projeto chamado TicTac. O nome do meu código fonte vai ser TicTac e a extensão do código Python, que é .py. Salvo, olha, ele já mudou de cor, ok? Então, a primeira coisa a fazer. Nesses pequenos projetos, eu vou tentar focar na parte gráfica, acesso à internet, login remoto e outras coisas mais interessantes do que simplesmente focar em algoritmos matemáticos. Okay? À medida que os projetos forem avançando em número, eles também avançarão em dificuldade. No momento, você não precisa de nenhum conhecimento aprofundado de orientação a objeto. À medida que os projetos forem avançando, é necessário que você leia um pouco sobre orientação a objeto, já que Python em si é uma linguagem totalmente orientada ao objeto, mas ela suporta programação funcional perfeitamente, ok? Então, para apresentar o projeto, para iniciar o projeto, eu vou apresentar a vocês uma biblioteca chamada tkinter. E como é que eu chamo essa biblioteca em Python? Utilizando o import. Import, certo? É assim que nós chamamos as bibliotecas em Python. Import T maiúsculo Kinter, tá ok? A biblioteca tkinter, ela tem um nome até extenso para uma programação ágil. Python, ele permite que você diminua o nome das bibliotecas. Então, se você não quer sempre ficar digitando tkinter, você simplesmente coloca import s, que é a partícula common em inglês, simplesmente tk. Então, sempre que você chamar tk em Python, ele vai entender que é o tkinter. Tá? Outra biblioteca interessante de se utilizar é o time, tá ok? Mas nós só vamos pegar alguns módulos dessa biblioteca. E um módulo muito interessante é o strftime. Então, a partir da biblioteca
time, então from time, nós vamos importar o strftime, certo? Só que esse termo ele é muito longo, certo? E muito complexo para você ficar sempre escrevendo. Então eu vou simplesmente chamar ele como time. Então, de time eu importo o strftime e eu vou chamar ele como time, que é bem mais curto, tá ok? Essa biblioteca, ela tem a função de imprimir na tela, uma das funções dela, né, é de imprimir na tela o horário que está no sistema operacional, tá ok? Como ela vai fazer isso, eu vou mostrar para vocês. Então, depois de importar minhas bibliotecas, o que é que eu vou fazer? Eu vou começar criando uma variável, certo? Essa variável, ela de fato em Python é um objeto, mas você não precisa do conhecimento de objeto para trabalhar com ela, tá? Então você entenda ela como sendo uma variável. Então, essa variável, que é relógio, ela vai ser igual a tk ponto label, onde label tem o primeiro L maiúsculo, abro parêntese e coloco text igual a time, porcentagem H maiúsculo, 2 pontos, porcentagem M maiúsculo, 2 pontos, porcentagem S e fecho parênteses, tá? Todos os argumentos em time precisam ser strings, então eles necessitam estar entre parênteses. O que foi que eu fiz? Eu estou chamando o horário que o sistema operacional está mostrando nesse formato. Primeiro, hora, depois minuto e depois segundo. Só que hora, minuto e segundo estão separados por 2 pontos, ok? Depois de fechar a função time, o text igual a time e esse argumento é o argumento do meu método label, ok? Então, para que serve isso? Isso aqui serve para eu criar uma janela onde dentro dessa janela vai conter um texto indicando a hora que o sistema operacional está marcando, ok? Agora, depois de ter introduzido esse objeto dentro do meu código, eu preciso que ele apareça na tela. Então, eu utilizo o método pack, certo? Eu vou rel.pack, assim que eu atribuo algum método ao meu objeto, certo? Só que acontece, da forma que o código está, assim que o programa abrir, ele vai executar a minha janela e depois vai fechar. Então eu preciso que ela fique sempre, então eu preciso de algo que mantenha o meu programa rodando durante um tempo indeterminado. Então eu vou atribuir um novo método a ele, que vai ser o main loop, certo? O main loop é um loop infinito que mantém o meu programa rodando de forma com tempo indeterminado, tá? Salvo meu projeto, fecho aqui o gedit e chamo ele. Como é que eu chamo? Tanto faz no Linux ou no Windows. Eu chamo meu projeto simplesmente digitando o interpretador Python e o nome do projeto, tic-tac.py. Quando eu chamar, olha só o que apareceu aqui embaixo. Apareceu uma pequena janela com o botão de maximizar e fechar, certo? Só que com as letras muito pequenas. E aqui eu tenho o horário que está marcando no meu sistema operacional no momento em que eu chamei o meu código-fonte. Só que o que acontece? Está muito pequeno, né? Não é interessante que seja muito pequeno. Então, já que não é interessante que seja muito pequeno, eu chamo de novo o meu editor de texto e agora que o meu projeto está criado, eu posso colocar ele do lado, indicando que eu quero editá-lo. Tá? Então, eu tenho aqui de novo meu código-fonte e eu vou acrescentar uma das características que
devem estar naquela janelinha é uma fonte específica, certo? Então a fonte vai ser Helvetica, é um exemplo, podia ser qualquer outra, tá ok? O tamanho dela vai ser 120 e eu quero que ela fique em negrito, então eu coloco bold, tá ok? Pronto, salvo, fecho meu editor de texto e chamo de novo o interpretador Python. Dou um Enter e olha aí o meu relógio, tá ok? Muito interessante. Imprimiu a hora exata, certo? Aqui, ó, no meu sistema operacional aqui em cima, 22:04. Aqui, 22:04:29 segundos. Só que para mim não é interessante simplesmente ficar mostrando o relógio. O interessante é que ele fique sendo alterado como se fosse um cronômetro, tá ok? Assim eu estou simplesmente imprimindo em uma nova janela. Então eu fecho, eu vou dar um clear aqui para ficar mais limpo e vou chamar de novo o Gedit, tá ok? Para que o meu relógio ele fique sendo alterado de forma dinâmica, eu preciso criar uma função. As funções em Python, elas são seguidas sempre desse def, significa define. Então eu vou definir uma nova função em Python, tá ok? E o nome dessa função vai ser tic-tac. Poderia ser qualquer função. Eu abro parêntese e fecho parêntese. Se eu não coloco nada dentro desses parênteses, quer dizer que eu não estou solicitando, a função não está solicitando argumentos. Então eu posso chamar ela simplesmente desse jeito, tic-tac, abre e fecha parênteses. Coloco 2 pontos, dou Enter. Tudo que estiver dentro da função tem que estar identado. O que é identar um código em Python? É simplesmente dar um espaço ou um tab. Pronto. Tudo que estiver nessa mesma coluna que eu dei o tab agora, vai pertencer ao bloco de códigos da minha função, tá ok? Como vocês podem olhar aqui embaixo, ó, o réu está na mesma coluna da minha função, ele não pertence à minha função, então eu não preciso me preocupar com ele, tá ok? Então pronto, eu vou criar uma variável chamada agora, tá? Essa variável agora, ela vai receber o horário que o meu sistema operacional está marcando. Então, time, abre parênteses, coloco porcentagem H, 2 pontos, porcentagem minuto, 2 pontos, porcentagem segundo, tá? Fecho parênteses. Ótimo. Agora é o seguinte, eu preciso verificar se lá na minha janela encontra-se o horário atualizado. Então eu faço assim, ó, se, certo? Partícula condicional dentro de Python, de muitas outras linguagens. Se o texto réu, colchete, certo? Texto que o réu ele atua como se fosse um dicionário. Se você não sabe o que é dicionário, dê uma lida um pouco nos tipos de variável em Python, isso é interessante. Então, se o texto que está dentro da minha janela for diferente, o símbolo diferente, a exclamação igual da minha variável agora, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar esse texto, que é o réu, e o texto que está dentro dele, e vai substituir pela variável agora. Agora tem um probleminha, né? Qual é o probleminha? Eu preciso que isso fique sendo atualizado, certo? Então eu preciso que essa função tic-tac fique sendo chamada. Um dos métodos que cabem dentro desse objeto réu é o método after. Então, eu saio de dentro do bloco do if, ou seja, eu fico na mesma coluna dele, ó, certo? E chamo o método after. O método after recebe 2 argumentos. O primeiro argumento é em milissegundos, o tempo que ele vai ficar atualizando a janela. 100
milissegundos, tá ok? E o segundo argumento é qual vai ser a função que ele vai ficar repetindo, qual vai ser a função que ele vai ficar chamando. Então, boto tic-tac, e é essa função que ele vai ficar chamando, tá ok? Pronto, vai chamar o tic-tac. Depois disso, saio de dentro do bloco de códigos da minha função e chamo a minha função tic-tac sem argumentos, tá ok? Salvo o meu pequeno projeto, fecho e chamo o meu interpretador Python junto com o meu código-fonte. E voilá! Temos um pequeno relógio digital sendo atualizado a cada 100 milissegundos, tá ok? Tempo mais do que suficiente para que apareça aqui os segundos atualizados, tá ok? Bacana o projeto, não precisei utilizar nenhum conceito mais aprofundado, por mais que de forma implícita esteja aí a orientação a objeto, tá? E você viu do que Python é capaz de fazer com pouquíssimas linhas de código, tá ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima com um novo projeto Python.